Se, pois, o Filho vos... Se, pois, o Filho vos... verdadeiramente sereis... Podei-vos assentar. Seremos, assim, breve na mensagem, mas gostaria de atenção de todos. É interessante que, quando falamos de ser humano, falamos de pessoas, falamos sobre o critério, um princípio chamado o livre-arbítrio. Todos sabem que quando você, assim vem a sua existência, você desde criança, começa a tomar algumas atitudes, e ao passar o tempo, você adquire a sua identidade civil, podendo responder pelos seus próprios atos, e com isso você tem a sua livre escolha, você tem a sua liberdade de escolher aquilo que você acha que está certo para você. Isso está inerente ao livre-arbítrio do indivíduo. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas decisões podem ser tomadas mediante aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pensamos. Pois bem, quando nós começamos a entender tudo isso e vivenciar isso em algum momento da sua vida, lembra quando você não via a hora de completar 18 anos para tirar a sua habilitação? Não é verdade? Quando eu completar 18 anos eu vou tirar a minha habilitação. Agora você está com 50, você não quer nem dirigir, quer deixar para as pessoas dirigir para você, não é verdade? Então você começa a entender que tudo na vida é momentâneo, tudo na vida passa. Alguns filósofos, né, para quem é estudante aí, sabe que alguns filósofos defendem a tese, assim como Tomás de Aquino, ele diz algo que a vontade é o método, ou a forma pela qual a existência da liberdade do homem. Então ele enfatiza muito o critério da liberdade. É interessante que falar em liberdade, quando tratamos essa palavra liberdade, inerente a esta palavra, ou contrapondo esta palavra, podemos também falar sobre prisão. Só pode estar liberto quem algum dia foi preso, não é verdade? Então, quando você começa a entender todo esse contexto inicial da mensagem, nós começamos a partir de um pressuposto de que para estar livre ou ter liberdade, é necessário que você esteja pronto e preparado para atingir uma tal maturidade para responder pelos seus próprios atos. Portanto, quando vemos que existe a prisão também, a prisão corpus, que é a prisão referente ao corpo, mediante isolar o indivíduo da sociedade por ter cometido algum erro, alguma conduta ilícita, e ali essa pessoa é direcionada a uma prisão, onde ela não pode estar preso, não pode estar livre, porém estar preso, o seu corpo está ali preso mediante uma lei que assim determina. Interessante que para isto existe um remédio constitucionais, que muitos já ouviram falar na mídia sobre habeas corpus, onde quando quem está livre, há uma necessidade para que haja um remédio constitucional para essa pessoa poder responder em liberdade. Esse remédio chama-se habeas corpus. E quando você começa a entender comigo esses pontos, você acabou de ler aqui no livro de João, que Jesus, ele diz exatamente no capítulo 8, no versículo 36, pois se o Filho vos libertar, certamente sereis livre. É interessante que Jesus não está falando da prisão do corpo, não. Jesus, ele está falando uma das piores prisões que existe, que é a prisão da alma, a prisão pela qual o ser humano está e passa-se anos e anos, e ali ele necessita de uma libertação, mas não sabe assim como fazer.
É interessante que essa prisão da alma, ela vem acarretada de um ato que venha aprisionar a sua alma. Ato este que é o pecado. Quando você começa a ir no livro de Gênesis e começa a entender desde o princípio, quando tudo se começou, quando Deus assim ordena ao homem, desfrutai de todas essas coisas, de tudo isso, mas não experimentai o fruto do conhecimento do bem e do mal. Todos sabem dessa história do início de Gênesis, que assim a serpente engana a mulher, e ali é estabelecido o pecado, o erro, a desobediência. Quando nós erramos, quando nós pecamos, é interessante que a nossa alma, ela está presa mediante aquela atitude errônea. É quando você entende que o pecado escraviza, que controla, que domina. O pecado, ele dita as normas daquilo como você deve conviver. Por isso que quando você vê no noticiário, você vê na sociedade, você começa a fazer uma autorreflexão e indaga a si mesmo dizendo: poxa, como uma pessoa é capaz de fazer isso? Como uma pessoa chega a este ponto? Porque você sabe discernir o certo e o errado, aquilo que agrada e aquilo que desagrada a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando você começa a entender todo esse cenário, que o pecado, ele traz consigo uma prisão contínua, o pecado traz consigo uma prisão da mente, uma prisão da alma, uma prisão do corpo, e faz de você uma pessoa, ou podemos dizer, o pecado torna você um fantoche na mão de Satanás. Você passa a fazer aquilo que não é mais a sua vontade ou o seu direito, mas passa a vivenciar aquilo que o inimigo quer que você faça. Por isso que quando você olha e vê em plena pandemia, que ainda não acabou, mas tem aí algumas variantes chegando novamente, e você vê um sambódromo cheio, e ali as pessoas totalmente acorrentada pelo sistema, acorrentada pelo pecado, acorrentada pelos espíritos que ali atuam, para poder ter aquelas práticas que quando você olha fala: pelo amor de Deus, para que isso? Quando você se indaga e você chega a esse esclarecimento, significa que a tua alma, ela está liberta, a tua alma, ela está liberta. E portanto, quando você tem a certeza que a tua alma está liberta, isso vem devido a acreditar que um dia você, ao entrar em uma igreja ou dentro da sua casa, não importa como foi o cenário, que alguém te entregou um folhetinho, ou alguém pegou ali e disse a você: crê que Jesus liberta, salva, cura e batisma com o Espírito Santo e prepara para o céu, e você aceita aquela mensagem. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você vem até diante ao altar, assim que o apelo é feito, quando você decide romper essa corrente da prisão da sua alma, quando você coloca as mãos para o céu e diz assim: ei, Senhor Jesus, eu aceito a Ti como meu único e suficiente Salvador. Isso significa que um documento de Deus está vindo assinado, dizendo: agora sim, ele ou ela vai ser livre, vai ser liberto, vai poder estar livre em sua alma. É isso que você está aqui nessa manhã, é por esse motivo que você está aqui nessa manhã, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Sabe por quê? Porque você reconheceu que o Senhor Jesus é o libertador, e conheceu a verdade, e a verdade te alcançou. Interessante, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo 3, aqui ele relata a história de um homem, que ele estava preso em seus conceitos. Este homem estava preso nos seus dogmas. Este homem estava preso em uma visão. Mas a alma dele clamava por uma libertação.
A alma dele necessitava de uma libertação. E ali ele toma uma atitude e diz: eu vou me encontrar com esse Senhor Jesus, com Jesus Cristo, à noite. Aqui está dizendo que Nicodemos visita Jesus à noite. Por que não visitou de dia? Porque ele estava preso ainda, sua alma no seu intelecto e tudo aquilo, voltado para que as pessoas, os fariseus, não pudessem posteriormente olhar para ele durante o dia e dizer: ali ó, vai ao encontro daquele lá que diz que é o Filho de Deus, ó, está blasfemando, olha, um sacerdote blasfemando. Interessante que quando ele toma uma decisão, diga comigo, é necessário, para ser liberto, tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de ir à noite ao encontro de Jesus. Quando ele se depara com o mestre, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, fixa os olhos dentro do olhar deste homem, e ele declara com a boca, ele diz assim: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que todos estão fazendo, ninguém pode fazer isso. Jesus respondeu a ele e disse assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo, aquele que quer ser liberto, aquele que quer que seja rompido as correntes das prisões da alma, é necessário nascer de novo. Nicodemos, com pensamento humano, filosófico, social, também no critério de bi-humano, no critério da humanidade, do nascer do homem, ele fala assim: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Não tem como. Aí Jesus traz a ele dizendo: ei, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito, mas aquilo que é nascido da carne é carne. E naquele momento a reflexão foi dada pelo Mestre Jesus, para que ele pudesse fazer uma autoanálise. Jesus estava dizendo em outras palavras: ei, você está preso, mas é necessário você estar livre na sua alma. Há uma necessidade de você, quando entrar na igreja, quando você chegar aqui, quando você chegou logo pela manhã e começou a iniciar esse culto, quem sabe alguns levantaram as mãos agradecendo, chorando no momento do louvor, e começa a adorar ao Senhor, é porque existe um critério de liberdade, a sua alma está liberta. Há uma necessidade constante, diga comigo, existe uma necessidade constante de acreditar na liberdade que Jesus me deu, diga assim. É diariamente, é ao participar da ceia do corpo de Cristo, quando Satanás está pronto para te acusar: ei, você falou isso, você fez aquilo, ei, você não é digno. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E quando você começa a entender que você deixou as suas práticas do mundo, você deixou as suas práticas humanas e passou a ser direcionado pela vontade de Deus, quando você deixou os seus dogmas de lado, o seu modo de pensar igual a do mundo lá fora, você estava preso, e quando você se tornou livre, de repente aconteceu algo que você deslizou em sua vida, em sua caminhada cristã. Ei, não tem uma sentença de morte para você não.
não, ainda existe um momento de você se arrepender e dizer: eis-me aqui, Senhor, sara essa ferida da minha alma. Eu não quero me tornar preso ou presa novamente, eu quero caminhar livre, 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 livre. Só aquele ou aquela levante a mão e diz: eu quero caminhar livre, eu quero caminhar livre, porque o sangue de Jesus me alcançou, me alcançou. Interessante que quando você tem esta certeza, é gerado em você uma confiança inexplicável. Quando você tem a certeza, Estevão, um dos discípulos de Jesus que não andou com Jesus, não caminhou com Jesus, e uma certa vez ele, tendo a ciência que estava livre, ele foi até a praça de Jerusalém pregar o evangelho. Ali ele recebe uma ordem dizendo o seguinte: ei, para de pregar aí esse evangelho, porque se continuar pregando, você vai morrer. As pessoas que ali estavam dizendo, soldados olhando para ele dizendo: você vai morrer se continuar. A Bíblia não diz, mas eu acredito que dentro dele ele diz: pode acontecer o que acontecer, eu estou livre. Pode até me prender o corpo, mas minha alma está livre. Pode até me jogar no calabouço, mas a minha alma está livre. Pode até me jogar na cova, mas a minha alma está livre. E quando você tem essa certeza, gera em você uma autoridade espiritual. Quando assim, ele desobedecendo aquela ordem daqueles soldados romanos, arrastaram aquele homem e começaram a apedrejá-lo, 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 ao ponto que a Bíblia diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. E quando ele, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele, apedrejado, sangrando, fixou os olhos no céu, aleluia, e ali o Deus Todo-Poderoso abriu o primeiro céu a ele, abriu o segundo céu, abriu o terceiro céu, e ali quando ele estava ajoelhado, sangrando para morrer, ele olha para o céu e diz: eu disse, aquilo que eu estava pregando, olha lá, eles não conseguiam enxergar, porque eles não tinham a mesma visão, mas ele enxergava, Estevão estava olhando, Deus abriu o céu e diz: ei, aqui ó, olha o que te espera aqui, olha o que te espera aqui, ei, a certeza que você tem, é que você é livre. Deus abre o céu e revela coisas grandes para a sua vida, e tenha certeza que se necessário for, Ele vai abrir o céu para que você veja a glória dEle, para que você veja a glória. Olha quem está ao seu lado, diz assim: quando você, diga, quando você tem a certeza que está livre, é gerado em você uma confiança inexplicável. Pelos olhos humanos, não consegue enxergar. Mas quando você nasce de novo, quando você recebe a Cristo, é quebrada as correntes que amarram a sua alma. O Espírito Santo entra na sua vida, varre tudo aquilo que estava impedindo você viver conforme Cristo quer que você viva. As raízes da angústia da sua alma é arrancada pelo poder do Espírito Santo. As decepções que estava introduzida na sua alma é tirada pela força do poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que estava afligindo a sua alma, acorrentando a sua alma, ela é quebrada. E quando você começa a entender o agir do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, assim como Nicodemos foi conduzido. Porque Jesus olhou para ele e diz assim: ó, preste atenção, o vento sopra para onde quer e vier, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Significa que as suas vontades não é mais as suas vontades, são as vontades de Deus sobre a sua vida. E as vontades de Deus não gera prisão, gera liberdade. Ó, que coisa diferente.
As vontades de Satanás geram um aprisionamento, mas as vontades de Deus te tornam livre, 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 livre. Quando você tomou ou irá tomar um dia esta atitude, há uma identificação espiritual. O pecado é tirado, o Espírito Santo reina, você começa a viver diferente de outras pessoas. Aí as pessoas começam, mas como pode? A minha vida é até melhor que a dele ou a dela. Eu tenho isso, tenho aquilo outro, e eu não vou nem na igreja e sou muito melhor que ele ou ela. Aqueles que são aprisionados, eles fazem comparações inúteis. Aqueles que são aprisionados, eles avaliam você pelo que você tem, não pelo que você é. E quando você vem para a igreja, pega a sua Bíblia, chega aqui, aleluia, participa do culto, levanta a mão, participa daquele minuto de oração, ministrado pelo louvor, pastor William abençoa, não receba, e você, não, eu recebo sim. É gerado em você uma identidade que vai fazer você se tornar diferente. E aí eles vão olhar, ou elas irão dizer, poxa, eu tenho muito mais e nem na igreja eu vou. Ele não tem tudo, mas sempre está feliz. Sorria para o irmão ao seu lado, dá um sorriso bonito, Colgate a ele, olha, dá um sorriso, diz assim, agora responde, é que eu sou livre, diga, eu sou livre. Não, só aquele que é livre ou aquela que é livre, dê um brado de glória aí. A alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa força para caminhar, para continuar, para não desistir, para não parar, para não cair. A alegria do Senhor é sua força. Receba a alegria de Deus em teu espírito, porque você já está livre. Ficai-vos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra quando foi dito que quando você tem a certeza da liberdade, é gerado em você uma autoridade que o mundo não conhece, não vai conhecer, porque você está liberto ou liberta. E quando você tem essa certeza, Deus, Ele se revela. Ele traz uma revelação para a sua vida. E a revelação de Deus, quando Ele traz, Ele fala assim, ó, tudo que há nesse mundo aí passa, tudo aí no mundo passa. Dinheiro, fama, tudo isso aí passa. Tudo passa. Mas quem faz a minha vontade, este permanece para sempre. Aí eu comecei a indagar e dizer assim, mas Senhor, que vontade é esta? Porque a tua palavra diz que a sua vontade permanece não é por um momento, mas é para sempre. Quando fala para sempre, é algo que nunca irá terminar. Ou seja, significa que Deus, Ele tem algo preparado para aqueles que são libertos, para continuar livre sempre. Olha que coisa forte. Deus tem algo preparado para a minha vida e para a sua vida. Assim Deus revelou a João no capítulo 21, no livro de Apocalipse. Está registrado para que nós entendamos que iremos passar por aqui. Esse é um lugar de passagem. O que está acontecendo nessa manhã e acontecerá à noite, a Santa Ceia de Cristo, que representa o corpo de Cristo, representa a liberdade,
o acesso, o perdão, o favor não merecido. Para que aqui seja um ensaio, diga comigo, um ensaio. Porque existe um lugar, qual lugar? Diga, qual lugar? Vou ler aqui para você. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso significa: quem está prometendo não é o homem, quem está prometendo é o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que não te abandona, aquele que te ajuda, que te fortalece, aquele que te sustenta. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aquele que é liberto ou liberta e tem a certeza, acredita na promessa, tem um lugar separado para nós. Ah, vai ser lindo. Vai ser lindo, eu posso estar vendo na hora da ceia, naquele céu, aqueles anjos trabalhando, assim como os diáconos e os obreiros aqui trabalham, e servindo a nós, e nós dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nesta manhã eu quero fazer uma pergunta a você. Você que entrou aqui pela primeira vez e quer ser liberto ou liberta. Você que quer experimentar esse fardo sair da sua alma, sair das suas costas e vivenciar uma liberdade que o mundo não pode conceder a liberdade. Se você quer, levante a sua mão, dê um sinal assim. Você que quer receber Jesus como Salvador, tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã? Você que quer declarar e dizer: eu, a partir de hoje, quero experimentar essa liberdade que tanto a minha alma pede. Tem alguém aqui nessa manhã? Dê um sinal assim. Não tem? Que o Senhor possa te dar uma outra oportunidade nessa manhã. Aplauda o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória.